Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e vim aqui falar um pouco do nosso caderno de campo do nosso trabalho de horticultura. As nossas hortaliças foram berinjela, cenoura e rabanete. Começamos a dar início do trabalho dia 17 de fevereiro, onde fomos à horta conhecer, fazer marcação do canteiro e tudo. Aí no dia seguinte começamos o planejamento sobre que jeito que a gente iríamos plantar. Aí né, fizemos o seguinte planejamento: a cenoura e o rabanete iriam plantar de sementes, semeadas, e a berinjela de muda. Aí na semana seguinte fomos ao canteiro no dia 24 de fevereiro, fazer o preparo do solo, descompactação, jogar adubo, esterco e tal. Aí na outra semana começamos a realização do plantio, onde pegamos a semente de rabanete e cenoura e a muda de berinjelas. Foram 10 mudas de berinjelas e 2 pacotinhos de semente de cenoura e rabanete. Aí depois no dia seguinte colocamos a irrigação para funcionar no canteiro para começarmos o andamento do nosso projeto. Aí depois na semana seguinte, depois de plantar a muda de berinjela e a semente, começaram a nascer a semente de cenoura e rabanete, começaram a nascer. Aí nós fomos na outra semana, começamos a fazer a manutenção do canteiro. Arrancaram as ervas daninhas manualmente. Aí nós colocamos uma cobertura de capim em cima do canteiro, ou seja, para darmos matéria orgânica ao canteiro e proteger também sobre plantas daninhas para sair o mínimo possível para nosso controle. Oi gente, tudo bem? Sou Daniel. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o plantio, né? Como foi fazer o plantio, todo o processo aí de cuidado do rabanete, né? A gente fez o plantio do rabanete no dia 3, né? 3 de março, e fizemos através, né, de sementes, e foi assim um processo bem legal. A gente colocou mais de por volta de umas 3, 4 sementinhas em cada covinha que a gente fez, né? E aí depois, após isso, a gente usou também uma palhada na parte de cima, né? Para poder cobrir. Ajeitamos também ali o, a irrigação, né? Ali. Para a palhada a gente usou mais para poder segurar a umidade, né? Também proteger um pouco ali, né, na hora do crescimento, né, daquela semente. E a partir disso a gente foi fazendo os manejos semanais, né, como remoção de plantas daninhas, que querendo ou não também a gente jogou essa palhada por cima, e querendo ou não ela acaba brotando um pouco mais de uma graminha, uma coisinha outra a mais. Então a gente tinha que estar sempre, né, vendo e fazendo a remoção deles, né. Então, isso aí era toda semana, a cada 3 dias, a gente ia lá e fazia essa remoção, sempre, né, analisando isso aí. No dia 24/3, a gente teve que entrar com um manejo lá meio rápido, sabe? Contra o percevejo e vaquinha. Vaquinha estava bem infestado, né? A gente via lá na, na planta. No rabanete já estava já num tamanho bom, né? Que já tinha quase um mês plantado, vamos falar assim, tinha 20 dias plantado, né? Então, a gente teve que entrar com o manejo. A gente fez uma aplicação de acefato, né? E após isso, vamos falar aí, uma semana depois, a gente foi, né, sempre acompanhando também durante a semana, mas a gente obteve um resultado melhor. A gente viu que teve uma boa melhora na questão de vaquinha ali dos percevejos, mas não teve o controle 100%. Só que a gente teve um problema, ainda além disso, que foi também alguns dias depois, né, de ter estourado um encanamento lá. E com esse problema, acabou encharcando bastante uns 2 dias. E a gente acabou não vendo. O dia que a gente foi lá, coincidiu de a gente não ir esses 2 dias. A gente chegando lá, tava bem encharcado. E o rabanete já tava já num tamanho bom. E então eu acho que ele teve sabe assim, um sofrimento, porque teve muita água. Então ele começou a querer também, já a gente percebia,
a gente arrancou alguns pés e a gente viu que estava querendo estourar alguns até, sabe? Então a gente teve um problema com vaquinha, percevejo e também um excesso de água que foi bem grande, né? Aí no dia 31 a gente também já fez uma aplicação de NPK para poder dar uma certa incorporada, né? Porque já estava quase no ponto de colheita, já estava com quase aí um mês de plantio. E o rabanete ele é de 30 a 35 dias, mais ou menos, para poder já efetuar a colheita, né? Então foi no dia 1º do 4 que ocorreu, depois da aplicação do NPK, que ocorreu a história desse cano lá que acabou encharcando bastante. Aí depois de 2 semanas, no dia 14/4, eu fiz a colheita, e fizemos a colheita, né, do rabanete. E a gente teve, assim, também uma competição um pouco também ali, né, plantas acabaram fazendo uma competição entre a outra ali. E de 100 plantas, a gente, vamos falar assim, que para comércio, para venda, a gente teve 26 que foi bem forte, assim, que não teve rachadura nem nada, que serviu legal para colocar no comércio, para poder fazer uma venda no mercado. Mas obtivemos um resultado bem legal, né? Por ter feito só apenas aplicação de NPK e também um controle só de acefato, então foi uma coisa bem mais natural e obtivemos um bom resultado, beleza? E é isso que eu tenho para falar um pouco sobre o rabanete, mas é como que eu posso dizer? É um cultivo bem legal de se fazer, um manejo bem legal. Eu vou falar um pouquinho de como foi o plantio e o manejo da berinjela no nosso trabalho de horticultura. No dia 3 de março, a gente realizou o plantio de 10 mudas. E dessas 10 mudas, todas elas vingaram, deram frutos e flores. No dia 24, a gente realizou o controle contra vaquinha e percevejo com acefato. No dia 31, a gente fez a adubação com NPK. E nos dias seguintes, a gente ficou fazendo o manejo de plantas daninhas manualmente, né? A irrigação do canteiro. E no dia 21 e 22 de abril, a gente verificou e viu que estava começando a dar as primeiras frutas da berinjela. Cada planta estava com cerca de 3 a 4 frutas. E a primeira colheita a gente realizou no dia 9/5, 9 de maio, e deu cerca de 2,5 kg de berinjela. Isso não foi de todos os pés, a gente retirou apenas as maiores. Então foi cerca de 6 berinjelas que a gente retirou e deixou as outras lá para continuar, né? Aí no dia 19 eu voltei para colher e eu colhi cerca de 10 frutas, que gerou em torno de 1,597 kg, né, na balança. E no dia 26 foi finalizado totalmente a colheita da horta. Vou falar um pouco sobre a cenoura, do trabalho do nosso grupo. Primeiramente, nós escolhemos um canteiro que ele estava mais alto e mais fofo. Fizemos todo o preparo de solo, usando uma adubação orgânica, torta de filtro e o NPK. Em seguida, nós plantamos a cenoura em 2 fileiras, certo? Após isso, cobrimos ao redor das fileiras, fizemos uma cobertura de matéria orgânica, usando palhada de grama. E depois que a planta da cenoura se desenvolveu, num tamanho assim, nós viemos e fomos arrancando as que estavam menos desenvolvidas, que estava competindo, querendo ou não, certo? Nós estávamos utilizando irrigação por gotejamento no nosso canteiro, e ao decorrer do tempo que a cenoura ia desenvolvendo, nós ia lá e tirava as ervas daninhas
os matos que estavam competindo, para que a cenoura nada pudesse atrapalhar ela, né, no caso. Tivemos alguns problemas de insetos no nosso canteiro. Fizemos algumas aplicação de inseticida e com o manejo da carpa também para arrancar os matos das laterais do canteiro, que estava bastante, pois estava tendo bastante chuva, bastante água no nosso canteiro. E ao decorrer do tempo, a cenoura foi desenvolvendo corretamente. Ela teve como eu posso falar, ela teve um desenvolvimento melhor na parte apical dela e ficou faltando a raiz crescer um pouco, porque teve bastante competição ainda. Além de nós ter feito a retirada da cenoura que estava competindo, ainda houve competição. Isso deu uma atrasada e ficou algumas plantas mal desenvolvidas. E depois de 85 dias após o plantio, nós conseguimos fazer a colheita, tendo a maioria de raízes sadias e algumas ou outras saíram mais menores. Aí nós acabou descartando as que estavam mal desenvolvidas, mas no final de tudo, por ser um primeiro plantio nosso em uma horta orgânica, assim, querendo ou não, os resultados foram positivos. E é isso.